Sabe aquela sensação de aperto no peito que parece que vai te sufocar? Aquele pensamento em loop que não te deixa dormir? Aquela angústia que aparece do nada e paralisa tudo? Eu vou te mostrar 3 palavras que Paulo escreveu há 2000 anos, que podem desligar isso em segundos. Não é autoajuda barata, não é frase de Instagram, é uma ferramenta psicológica que realmente funciona. E você vai entender exatamente por quê. A ansiedade não é frescura, é o seu cérebro tentando te proteger de um perigo que não existe. O problema é que ele não sabe diferenciar um leão de verdade de um e-mail do chefe. Para ele, tudo é emergência. E você fica ali, coração acelerado, suando frio, pensando em 1000 cenários catastróficos que provavelmente nunca vão acontecer. A questão não é se você vai sentir ansiedade de novo. Você vai. A questão é o que você faz quando ela bater na porta. Tem gente que tenta empurrar a ansiedade para debaixo do tapete, ignora, finge que não está sentindo, enche a agenda de coisas para não pensar. Outros ficam brigando com ela, tipo, vai embora, eu não quero você aqui. E tem os que se afogam nela, acreditam em cada pensamento catastrófico como se fosse verdade absoluta. Nenhuma dessas estratégias funciona, porque você está lutando contra o seu próprio sistema de alarme. É como tentar desligar um detector de fumaça gritando com ele. Paulo de Tarso, aquele cara que escreveu metade do Novo Testamento, passou por coisas que fariam qualquer um de nós surtar. Prisão, naufrágio, perseguição, apedrejamento. O cara tinha motivos reais para ter ansiedade crônica. E no meio de tudo isso, ele escreveu uma carta para os cristãos em Filipos. E nessa carta tem uma frase que é ouro puro. 3 palavras em português que, quando você entende o peso delas, mudam o jogo completamente. As 3 palavras são: não andeis ansiosos. Mas calma, antes de você pensar, só isso, e fechar o vídeo, deixa eu te explicar o que está por trás disso, porque a tradução não faz justiça ao original. No grego, a palavra que Paulo usa é merimnao. Ela significa literalmente dividir a mente. Ansiedade é isso, sua mente dividida entre o agora e um futuro que você não controla. Você está aqui, mas sua cabeça está em todos os lugares ao mesmo tempo, criando problemas que não existem. Quando Paulo diz não andeis ansiosos, ele não está falando para você reprimir o sentimento. Não é um para de sentir isso. É um comando no presente contínuo. Significa pare de cultivar isso. Pare de alimentar. Pare de ficar ruminando, porque a ansiedade não é algo que simplesmente acontece com você. É algo que você, sem querer, mantém vivo. Cada vez que você revive uma preocupação, cada vez que você ensaia uma discussão que nunca vai acontecer, cada vez que você imagina o pior cenário possível, você está regando a planta da ansiedade. A ciência moderna confirma isso. Tem um estudo da Universidade da Pensilvânia que mostrou que 91% das preocupações das pessoas nunca se tornam realidade. 91%. Você está gastando sua energia mental, sua paz, sua saúde, com coisas que não vão acontecer. E o pior, mesmo quando algo ruim acontece de verdade, nunca é do jeito que você imaginou. Então, você se preocupou à toa de qualquer forma. Mas tem um detalhe importante na frase de Paulo que a maioria das pessoas perde. Ele não para em não andeis ansiosos. Ele continua: mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Vê o que ele fez? Ele não deixou um vácuo. Porque você não consegue simplesmente parar de se preocupar. Sua mente não funciona assim. Se você tentar não pensar em algo, vai pensar ainda mais. É o famoso efeito do urso branco. Se eu te falar agora, não pense em um urso branco, é exatamente nisso que você vai pensar. Então Paulo oferece um substituto. Em vez de ficar ruminando a ansiedade, você coloca sua mente em outra coisa. Mas não é qualquer coisa. É um processo específico. Primeiro,
Oração. Você fala com alguém maior que você sobre o problema. Isso já tira o problema de dentro da sua cabeça e coloca fora. Depois, súplica. Você é específico, diz exatamente o que precisa. E por último, ação de graças. Você lembra do que já deu certo antes. Isso reprograma seu cérebro para sair do modo catástrofe. Agora, se você não é religioso, não desliga. O princípio funciona de qualquer jeito. A neurociência chama isso de reavaliação cognitiva. Você pega o pensamento ansioso, tira ele do piloto automático e passa ele por um filtro racional. Você verbaliza a preocupação, seja falando sozinho, escrevendo ou conversando com alguém. Depois você especifica o que está no seu controle e o que não está. E por fim, você ancora sua mente em fatos positivos reais, não em possibilidades negativas imaginárias. O resultado, segundo Paulo, é que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes. Guarda. Não é uma paz que você cria, é uma paz que te protege, como um segurança na porta do seu coração, impedindo que a ansiedade entre e faça festa. E ele diz que essa paz excede todo entendimento. Você não consegue explicar logicamente por que ficou calmo. Só ficou. Isso não é magia. É o que acontece quando você para de lutar contra si mesmo e começa a trabalhar com a forma que sua mente foi projetada para funcionar. Vamos falar sobre o que realmente acontece no seu cérebro quando a ansiedade ataca. Porque entender o mecanismo é metade da solução. Dentro da sua cabeça tem uma estrutura pequena chamada amígdala. Ela é do tamanho de uma amêndoa e funciona como o botão de pânico do seu corpo. Quando ela detecta perigo, ela dispara uma cascata de hormônios, cortisol, adrenalina, noradrenalina. Seu coração acelera, sua respiração fica curta, seus músculos ficam tensos. Tudo isso acontece em milissegundos, antes mesmo de você ter tempo de pensar racionalmente sobre a situação. O problema é que a amígdala é burra. Ela foi programada há milhares de anos, quando nossos ancestrais precisavam fugir de predadores reais. Ela não evoluiu para lidar com prazos, cobranças, contas atrasadas ou mensagens no grupo da família. Então, ela trata tudo como se fosse vida ou morte. E uma vez que ela dispara, o córtex pré-frontal, a parte racional do seu cérebro, perde força. É por isso que quando você está ansioso, não consegue pensar direito, literalmente. Sua biologia está te sabotando. Agora, imagina você nesse estado, coração disparado, mente acelerada, corpo em alerta máximo. A primeira reação natural é tentar controlar. Você pensa, preciso parar de sentir isso, preciso me acalmar, preciso fazer isso passar. E aí você começa a lutar contra a ansiedade. Só que isso é exatamente o que piora tudo, porque agora você não está só ansioso com o problema original, você está ansioso por estar ansioso. É uma segunda camada de sofrimento que você mesmo criou. É aqui que as 3 palavras de Paulo entram com força total. Não andeis ansiosos, não é uma ordem para você se sentir diferente. É uma instrução para você parar de adicionar lenha na fogueira. Parar de ficar repassando o problema mentalmente como se isso fosse resolver alguma coisa. Porque não vai. Você pode ficar o dia inteiro criando cenários na sua cabeça e isso não muda absolutamente nada na realidade. A única coisa que muda é o seu nível de estresse. Tem uma diferença gigante entre se preocupar e se ocupar. Se preocupar é ficar pensando no problema de forma circular, sem sair do lugar. Se ocupar é fazer algo concreto sobre o problema. A ansiedade adora a preocupação porque ela te mantém preso, paralisado, gastando energia sem ir para lugar nenhum. E o pior, ela te dá a ilusão de que você está fazendo algo útil. Você pensa, eu preciso pensar sobre isso, preciso resolver isso na minha cabeça. Mas você não resolve nada, só desgasta.
Um estudo da Universidade de Michigan descobriu que a pessoa comum tem cerca de 60 mil pensamentos por dia, e 80% deles são negativos. Pior ainda, 95% desses pensamentos são repetitivos. Os mesmos medos, as mesmas preocupações, os mesmos cenários catastróficos passando em loop na sua cabeça como um filme ruim que você já assistiu 1000 vezes. Isso não é viver. É sobreviver dentro da sua própria mente. Então, quando Paulo fala para não andar ansioso, ele está dizendo, saia desse loop, interrompa o padrão. E a forma que ele propõe fazer isso é genial. Ele não fala para você ignorar o problema. Ele fala para você levar o problema para outro lugar. Sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Traduzindo para o português claro, tire o problema de dentro da sua cabeça e coloque ele em palavras. Fale sobre ele. Seja específico. Não deixe ele como uma nuvem difusa de angústia. Isso tem um poder enorme. Quando você coloca um sentimento em palavras, você ativa uma parte diferente do cérebro. A amígdala perde força, o córtex pré-frontal ganha força. É literalmente uma mudança neurológica. Os cientistas chamam isso de rotulagem afetiva. Quando você diz, eu estou sentindo ansiedade porque tenho medo de falhar nessa apresentação, você já reduziu o poder que esse sentimento tem sobre você. Porque agora não é mais um monstro invisível. É algo que você consegue nomear, identificar e lidar. Mas Paulo não para aí. Ele fala com ação de graças. E isso não é só educação espiritual, é estratégia psicológica de alto nível. Porque quando você deliberadamente lembra de coisas boas, você força seu cérebro a sair do viés negativo. Ansiedade é um filtro. Ela te faz enxergar só o que pode dar errado. Ela apaga da sua memória todas as vezes que você já passou por coisas difíceis e sobreviveu. Todas as vezes que você achou que não ia conseguir e conseguiu. Todas as evidências de que você é mais forte do que imagina. Gratidão não é fingir que está tudo bem quando não está. É reconhecer que mesmo no meio da bagunça, tem coisas que ainda funcionam. Você está respirando. Você tem onde dormir. Você tem alguém que se importa com você. Pode parecer pouco, mas quando você está afogando em ansiedade, essas âncoras são o que te mantém de pé. E neurologicamente, quando você pratica gratidão, seu cérebro libera dopamina e serotonina. Os mesmos neurotransmissores que antidepressivos tentam regular. Você está literalmente reequilibrando sua química cerebral. Agora vem a parte que pouca gente entende. Paulo não está prometendo que seus problemas vão desaparecer. Ele não está dizendo que se você orar direito, tudo vai se resolver magicamente. O que ele está dizendo é que você vai ter paz enquanto enfrenta o problema. Que você não vai ser destruído pela tempestade, mesmo que a tempestade continue. E essa é uma promessa muito mais realista e poderosa do que qualquer autoajuda barata oferece. A maioria dos livros de desenvolvimento pessoal te vende a ideia de que você pode eliminar toda a ansiedade da sua vida, que se você meditar o suficiente, pensar positivo o suficiente, fazer as afirmações certas, você vai flutuar numa nuvem de bem-estar constante. Isso é mentira. E é uma mentira perigosa, porque quando a ansiedade volta, e ela sempre volta, você acha que falhou, que fez algo errado, que não é forte o suficiente. E aí vem a culpa por cima da ansiedade. Paulo tem uma abordagem diferente. Ele não nega a realidade. Ele reconhece que você vai ter motivos para ficar ansioso. Você vai enfrentar problemas reais. Pessoas vão te decepcionar. Coisas vão dar errado. Planos vão falhar. Isso faz parte de estar vivo. A questão não é evitar isso. É como você se posiciona internamente quando isso acontece. É onde você coloca sua mente. É qual narrativa você escolhe acreditar. Deixa eu te contar o que aconteceu com Paulo antes dele escrever essa carta. O cara estava preso, não numa prisão confortável com televisão e 3 refeições por dia.
Era uma masmorra romana, acorrentado, esperando julgamento, sabendo que podia ser executado a qualquer momento. E foi nessa situação, no fundo do poço literal, que ele escreveu sobre não andar ansioso. Não foi de uma praia paradisíaca ou de um retiro espiritual no topo da montanha. Foi de um buraco escuro, fedorento, onde ele tinha todo o motivo do mundo para estar desesperado. E sabe o que torna isso ainda mais impressionante? Ele não estava escrevendo sobre si mesmo. Ele estava escrevendo para consolar outras pessoas. A carta aos Filipenses é uma das mais alegres que ele escreveu. Cheia de encorajamento, esperança, força. O cara está na pior situação possível e está preocupado em animar os outros. Isso não é otimismo tóxico. Isso é alguém que realmente entendeu como funciona a mente humana e como você pode manter sua paz interna independente do caos externo. Tem uma frase que Paulo escreve alguns versículos antes que conecta tudo. Ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E depois acrescenta: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Olha só o que ele está fazendo. Ele está criando um sistema de 3 camadas para lidar com a vida. Primeira camada, alegria deliberada, não baseada em circunstâncias. Segunda camada, equilíbrio, moderação, não reagir de forma extrema a tudo. Terceira camada, consciência de que você não está sozinho nisso. Agora, traduz isso para a linguagem de psicologia moderna. Primeira camada, regulação emocional. Você não espera sentir vontade de ficar bem. Você escolhe ativamente direcionar sua mente para coisas que geram estados emocionais positivos. Segunda camada, resposta calibrada. Você não transforma cada problema pequeno numa tragédia grega. Você mantém proporção. Terceira camada, conexão. Você lembra que faz parte de algo maior que você, seja isso Deus, comunidade, humanidade, universo. Você não está enfrentando a vida isolado dentro da sua cabeça. A ansiedade adora isolamento. Ela te convence de que ninguém entende o que você está passando, que você precisa resolver tudo sozinho, que se você mostrar fraqueza, as pessoas vão te julgar. Então você guarda tudo dentro e aquilo fica crescendo, ganhando força, ocupando cada vez mais espaço na sua mente. E quanto mais você esconde, pior fica. Porque agora você não está só lidando com o problema original. Você está lidando com a vergonha de ter o problema. Um estudo da Universidade de Stanford mostrou que quando as pessoas compartilham suas preocupações em voz alta, a intensidade da ansiedade cai em média 40% em questão de minutos. 40% só por falar. Não precisa de solução, não precisa de conselho. Só o ato de tirar aquilo de dentro e colocar para fora já tem poder terapêutico. Porque quando você verbaliza, você força seu cérebro a organizar o caos. Pensamentos ansiosos são nebulosos, vagos, enormes. Palavras são específicas, concretas, limitadas. É por isso que a instrução de Paulo é tão prática. Sejam os vossos pedidos conhecidos. Não fique ruminando sozinho. Fale. Seja com Deus, com alguém de confiança ou até mesmo em voz alta para você mesmo. O importante é tirar aquilo da prisão mental. E quando ele fala pedidos, ele está falando de coisas específicas. Não eu tô mal, mas sim eu tô com medo de perder meu emprego e não conseguir pagar as contas. Quanto mais específico você for, mais poder você tira da ansiedade. Agora tem um detalhe técnico aqui que é crucial. Paulo usa a expressão em tudo. Não em algumas coisas, não só nas situações grandes, em tudo, desde a preocupação gigante que te tira o sono até a ansiedade boba que você sente antes de mandar uma mensagem importante. Tudo, porque a ansiedade não diferencia tamanho. Para ela, tanto faz se é algo pequeno ou grande. Ela transforma qualquer coisa em motivo de angústia. Então, você precisa ter a mesma postura com todas elas. Não deixa nada fermentar.
Vou te dar um exemplo prático de como isso funciona. Digamos que você acordou hoje com aquela sensação ruim no estômago, aquela angústia sem nome. Você nem sabe direito por quê, mas está ali. A maioria das pessoas faz uma de duas coisas: ou ignora e tenta distrair, enchendo o dia de coisas para não sentir. Ou fica cutucando o sentimento, tentando descobrir o motivo, criando teorias, piorando tudo. As duas estratégias falham porque nenhuma delas interrompe o ciclo. Agora, aplica a fórmula de Paulo. Você para, respira e fala mesmo que mentalmente. Estou sentindo ansiedade. Não sei exatamente por quê, mas está aqui. Preciso de clareza. Preciso de paz. Específico. Depois você lembra. Já passei por dias assim antes. Sempre passa. Eu sempre sobrevivo. Gratidão ancorada em fatos. E então você solta. Não vou ficar brigando com esse sentimento. Ele pode ficar aí, mas não vai comandar meu dia. Aceitação sem rendição. Olha o que você fez. Você nomeou, contextualizou e desarmou. 3 passos, 2 minutos, impacto enorme. Isso não é mágica, é mecânica mental. Você está usando a estrutura que Deus, ou a evolução, ou o universo, chama como quiser, colocou dentro de você. O cérebro humano é uma máquina de resolver problemas, mas ele só consegue resolver o que consegue ver claramente. Ansiedade turva tudo. Então você precisa de um processo que limpe a névoa. E quanto mais você pratica esse processo, mais automático ele fica. Até que chega um ponto em que você nem precisa pensar. Seu cérebro já sabe o que fazer quando a ansiedade aparecer. Tem uma palavra no texto de Paulo que a maioria das traduções perdem. Quando ele fala, não andeis ansiosos, o tempo verbal grego indica uma ação contínua que precisa parar. Não é, não fique ansioso uma vez. É, pare de praticar ansiedade como estilo de vida. Porque tem gente que transformou ansiedade em identidade. Eu sou ansioso. Não. Você tem ansiedade. Você experimenta ansiedade. Mas você não é ansiedade. Essa distinção muda tudo. Quando você diz, eu sou ansioso, você trancou a porta. Você definiu sua identidade. Você aceitou que isso é parte permanente de quem você é. Quando você diz, eu estou sentindo ansiedade, você abriu a possibilidade de mudança. Porque sentimentos vêm e vão. Identidade parece fixa. Paulo está atacando exatamente isso. Ele está dizendo, pare de se identificar com seus medos. Pare de deixar a ansiedade definir quem você é. Você é muito maior que isso. Vamos falar sobre o elefante na sala. Tem gente que ouve tudo isso e pensa, mas minha ansiedade é diferente. Eu tenho transtorno de ansiedade diagnosticado. Eu tomo remédio. Eu faço terapia. 3 palavras não vão curar meu cérebro. E você está absolutamente certo. Não vão. Porque Paulo não está oferecendo cura, ele está oferecendo ferramenta. E tem uma diferença gigante entre as duas coisas. Remédio regula química, terapia reestrutura padrões, espiritualidade ou filosofia te dá significado e direção. Nada disso se cancela, tudo isso trabalha junto. Se você tem um transtorno de ansiedade real, você precisa de tratamento adequado, precisa de profissional, precisa às vezes de medicação e não tem vergonha nenhuma nisso. Assim como o diabético precisa de insulina, cérebro desregulado precisa de ajuste químico. Isso não te torna menos espiritual, menos forte, menos nada. Te torna inteligente por reconhecer que precisa de ajuda. Mas mesmo com tratamento, mesmo com remédio, você ainda vai ter momentos de ansiedade. E nesses momentos, você precisa de algo que te ajude a atravessar. É aí que o princípio de Paulo entra. Pensa assim, você tem um carro com problema no motor. Você leva no mecânico e ele arruma. Mas mesmo com o motor arrumado, você ainda precisa saber dirigir, precisa saber quando frear, quando acelerar, quando mudar de direção. Tratamento é consertar o motor. O que Paulo ensina é como dirigir. As duas coisas são necessárias. Uma não substitui a outra.
E qualquer pessoa que te diga que só oração resolve ansiedade clínica está sendo irresponsável. Assim como qualquer pessoa que diz que remédio resolve tudo, sem você mudar nada no seu jeito de pensar, também está errada. Agora tem algo que Paulo fala depois das 3 palavras que muita gente ignora, porque parece promessa religiosa vazia. Ele diz: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." Tira a parte religiosa por um segundo e olha a estrutura. Ele está dizendo que existe um tipo de paz que não depende de você entender tudo, que não precisa que todos os problemas estejam resolvidos, que não exige que tudo faça sentido. É uma paz que existe apesar do caos. Isso vai contra tudo que a ansiedade te diz, porque a ansiedade te convence de que você só vai ter paz quando entender tudo, quando controlar tudo, quando prever tudo. Então você fica na busca impossível por certeza total. Você quer garantias. Você quer saber exatamente como tudo vai acabar antes de relaxar. E isso te mantém preso para sempre, porque certeza absoluta não existe. A vida é incerta por natureza. Você pode ter razoável confiança, mas nunca garantia total. E enquanto você não aceitar isso, vai viver ansioso. A palavra que Paulo usa para guardará é uma palavra militar. Significa manter guarda, proteger como um soldado protege um território. Ele está dizendo que essa paz vai funcionar como defesa. Não que você não vai ser atacado por pensamentos ansiosos. Vai. Mas eles não vão conseguir invadir e dominar, porque tem um filtro, uma proteção, algo que examina cada pensamento antes de deixar entrar. E os que são destrutivos, os que são mentirosos, os que só vêm para destruir, são barrados na porta. Como isso funciona na prática? Vou te dar um exemplo real. Você recebe uma notícia ruim. Seu primeiro pensamento é: tudo está desmoronando. Esse é o pensamento ansioso batendo na porta. Antes de Paulo, você deixava entrar, acreditava e construía toda uma narrativa em cima. Minha vida acabou, eu não vou conseguir, é o fim. Agora, com a paz guardando, você examina o pensamento. É verdade que tudo está desmoronando? Ou só uma coisa deu errado? Ah, só uma coisa. Então não é tudo. O pensamento não passa. Mente protegida. Isso não acontece sozinho. Você precisa treinar. Assim como você treina um músculo, você treina sua mente para fazer esse filtro. E Paulo dá o passo seguinte logo depois. Ele fala: "Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento." Olha a instrução. Você não deixa sua mente vazia, você enche ela com coisas específicas. Verdadeiro, não o que você imagina que pode acontecer, o que é real agora, respeitável, coisas que têm valor, que constroem, que elevam, justo, o que é correto, equilibrado, não distorcido, puro, sem segundas intenções, sem veneno escondido, amável. O que gera amor, conexão, não isolamento, boa fama, o que tem boa reputação, o que já provou que funciona. Virtude, o que te torna melhor pessoa. Louvor, o que merece reconhecimento, celebração. Essa é a dieta mental que Paulo prescreve. Compare isso com a dieta mental média de alguém hoje. Acorda, pega o celular, vê notícias ruins, tragédias, discussões, pessoas brigando, mundo pegando fogo. Vai para o trabalho, ouve reclamação, fofoca, negatividade. Volta para casa, assiste séries sobre crime, violência, traição. Antes de dormir, rola feed cheio de gente fingindo vida perfeita enquanto você se sente inadequado. E aí você se pergunta por que está ansioso. Seu cérebro não foi feito para processar essa quantidade de informação negativa. Ele entra em colapso. Paulo está dizendo:
Você precisa ser seletivo. Não dá para consumir qualquer coisa e esperar ter paz. Assim como você não pode comer porcaria todo dia e esperar ter saúde física, você não pode alimentar sua mente com porcaria e esperar ter saúde mental. Você precisa filtrar, precisa escolher, precisa proteger seus inputs, porque seus inputs determinam seus outputs. O que entra determina o que sai. E se só entra ansiedade, só vai sair ansiedade. Tem um estudo da Universidade de Sussex que descobriu que ler por apenas 6 minutos pode reduzir níveis de estresse em até 68%, mais eficaz que ouvir música, tomar chá ou caminhar. Por quê? Porque quando você lê algo envolvente, sua mente sai do loop de preocupação. Ela entra em outro mundo e, nesse processo, ela descansa. Ela se renova. Ela lembra que existe mais realidade do que só seus problemas. Mas tem que ser a leitura certa. Se você ler notícia catastrófica ou romance angustiante, não funciona. Precisa ser algo que te eleva. Paulo encerra essa sessão com outra bomba. Ele diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Praticai. Não só pense sobre, não só concorde, pratique. Porque pensamento sem ação não muda nada. Você pode concordar intelectualmente com tudo que Paulo escreveu, pode achar lindo, profundo, verdadeiro, mas se não praticar, vai continuar ansioso. Conhecimento que não vira hábito é só decoração mental. E olha o resultado prometido: o Deus de paz será convosco. Não a paz de Deus que guarda, mas o Deus de paz que acompanha. É um upgrade. Primeiro você tem a paz dele protegendo você, depois você tem a presença dele com você. E presença muda tudo, porque você não enfrenta mais nada sozinho. Não no sentido de que seus problemas desaparecem, mas no sentido de que você não está isolado neles. Tem companhia, tem suporte, tem algo ou alguém maior que você caminhando junto. Agora, vamos para o lado difícil, que ninguém quer falar. Às vezes a ansiedade não é só química cerebral desregulada ou pensamentos distorcidos. Às vezes você está ansioso porque sua vida realmente está uma bagunça. Você está num relacionamento tóxico. Você está num emprego que te destrói. Você está cercado de gente que só te puxa para baixo. Você está tomando decisões ruins repetidamente. E aí, nenhuma técnica mental vai resolver, porque o problema não está só na sua cabeça, está na sua realidade. E realidade precisa de mudança real, não só de ajuste de perspectiva. Paulo mesmo reconhece isso. Alguns capítulos antes, na mesma carta, ele fala sobre Epafrodito, um cara que quase morreu de exaustão servindo à igreja. E Paulo não romantiza isso. Ele não fala que exemplo maravilhoso de sacrifício. Ele fala que Epafrodito ficou doente até quase a morte. E todo mundo ficou angustiado com isso. Vê? Até Paulo, o cara que escreveu sobre paz que excede entendimento, reconhece que tem situações que geram ansiedade legítima e que você precisa mudar a situação, não só sua reação a ela. Então, se você está numa situação insustentável, a primeira coisa não é tentar controlar sua ansiedade, é mudar o que está causando ela. Se teu chefe te humilha todo dia, você precisa procurar outro emprego ou confrontar a situação. Se teu relacionamento te faz sentir pequeno e inadequado, você precisa ter conversas difíceis ou considerar sair. Se sua rotina te esgota a ponto de não sobrar nada de você, você precisa reestruturar. Ansiedade, às vezes, é seu corpo gritando: algo está errado, presta atenção, muda isso. Mas aqui está o problema. Mudança dá medo. Mudar dá mais medo do que ficar na situação ruim, porque a situação ruim é conhecida. Você já sabe como funciona. Você já desenvolveu estratégias de sobrevivência. Mudança é incerteza. E para um cérebro ansioso, incerteza é o pior inimigo. Então você fica preso, infeliz, mas seguro,
sofrendo, mas no controle. E vai ficando, vai adiando, vai se convencendo de que não tem opção. Até que um dia você acorda e percebeu que passou anos da sua vida num lugar que te fazia mal. Paulo tinha uma frase para isso. Ele falava: "Tudo posso naquele que me fortalece." A galera adora essa frase para postar com foto de academia. Mas o contexto dela é brutal. Ele está falando que aprendeu a viver em abundância e em falta, tendo muito e não tendo nada, sendo honrado e sendo desprezado. Ele não está falando de superpoderes. Está falando de adaptabilidade, de resiliência, de capacidade de mudar quando precisa mudar e aguentar quando precisa aguentar, e de saber a diferença entre as duas coisas. Tem uma oração famosa que captura isso perfeitamente. Deus, concede-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as que posso, e sabedoria para distinguir umas das outras. Essa é a chave, porque você vai desperdiçar sua vida se tentar mudar o que não pode, e vai desperdiçar sua vida se aceitar o que deveria mudar. A ansiedade não diferencia. Ela te faz querer controlar tudo, até o que não dá para controlar, e isso te quebra. Então, antes de aplicar as 3 palavras de Paulo, você precisa fazer uma avaliação honesta. O que está causando minha ansiedade? É algo que eu posso mudar? Se sim, qual o primeiro passo concreto? Se não, como eu aceito isso sem me resignar? Porque aceitação não é desistência, é reconhecimento da realidade. Você aceita que vai chover. Mas isso não significa que você fica parado na chuva se afogando. Significa que você pega um guarda-chuva. Você se adapta. Você responde de forma inteligente. Vou te dar um exemplo prático. Você tem ansiedade financeira. Está quebrado, contas atrasadas, não sabe como vai pagar tudo. Paulo diria: não fique ruminando isso. Mas ele não diria: ignore suas contas. A aplicação correta é: pare de ficar em pânico, sente, faça as contas reais, veja o que você deve, veja o que você ganha, faça um plano. Mesmo que o plano seja difícil. Mesmo que envolva cortar coisas, trabalhar mais, pedir ajuda. Pelo menos é um plano. E plano tira você da paralisia. Ansiedade te paralisa. Ela te faz sentir que está tudo tão grande, tão impossível, que você não sabe nem por onde começar. Então você não começa. Você fica congelado, assistindo tudo piorar, o que aumenta a ansiedade, o que te paralisa mais. É um ciclo vicioso. A única forma de quebrar é a ação, mesmo que pequena, mesmo que imperfeita. Qualquer movimento é melhor que paralisia, porque movimento gera momento, e momento gera esperança, e esperança é o antídoto da ansiedade. Paulo sabia disso. A carta aos Filipenses não foi escrita de um lugar de vitimização, foi escrita de um lugar de agência. Mesmo preso, ele continuou agindo, escrevendo cartas, aconselhando pessoas, mantendo sua missão viva. Ele não podia controlar estar preso, mas controlava o que fazia dentro da prisão. Ele não podia controlar o que iam decidir sobre ele no julgamento, mas controlava como ele se posicionava internamente enquanto esperava. Essa é a diferença entre ser vítima e ser protagonista da sua própria vida. Tem gente que transforma a ansiedade em identidade, porque isso dá desculpa. Se eu sou ansioso, eu não preciso tentar, eu não preciso mudar. Eu não preciso me arriscar. Eu tenho um motivo embutido para não fazer nada. E olha, eu entendo. Mudança é assustadora. Responsabilidade pesa. É mais confortável jogar tudo na conta da ansiedade e ficar onde está. Mas confortável não é o mesmo que bom. Você pode estar confortável numa prisão. Continua sendo prisão. Paulo te oferece uma saída. Não uma saída fácil. Não uma pílula mágica, mas uma saída real. Você para de cultivar a ansiedade como modo de vida. Você para de alimentar os pensamentos que te destroem. Você começa a direcionar sua mente deliberadamente. Você age nas coisas que pode agir.
Você solta as que não pode. E você confia que mesmo no meio da incerteza, você não está navegando sozinho. Tem uma força maior, chama do que quiser, que te sustenta quando você não consegue se sustentar sozinho. Mas essa força não faz o trabalho por você. Ela te capacita a fazer. Tem diferença. Deus ou o universo ou seu eu superior não vai magicamente resolver seus problemas enquanto você fica passivo. O que acontece é que quando você faz sua parte, quando você age apesar do medo, quando você enfrenta em vez de fugir, você descobre recursos que não sabia que tinha. Você descobre que é mais forte do que pensava. Você descobre que consegue suportar mais do que imaginava. E isso não é ilusão. É você descobrindo quem você realmente é por baixo da ansiedade. Vamos falar sobre o que acontece quando você aplica isso por um tempo e parece que não está funcionando. Porque vai ter dias assim, dias em que você faz tudo certo, segue todos os passos, direciona seus pensamentos, pratica gratidão, age com coragem e mesmo assim a ansiedade continua ali, pesada, sufocante, intratável. E nesses dias você vai pensar, não funciona, eu tentei, não é para mim. E é exatamente aí que a maioria das pessoas desiste, um passo antes da virada. Paulo enfrentou isso. Ele fala em outra carta sobre um espinho na carne que ele pediu 3 vezes para Deus tirar. E não tirou. Ninguém sabe exatamente o que era esse espinho. Alguns estudiosos acham que era uma doença física. Outros acham que era tentação constante. Outros acham que era oposição das pessoas. Não importa. O ponto é que ele tinha algo que o incomodava profundamente. Orou para ser removido e não foi. E a resposta que ele recebeu foi: minha graça é suficiente para você, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso muda tudo, porque a gente vive numa cultura que venera a força, que te diz que se você tiver fé suficiente, pensamento positivo suficiente, força de vontade suficiente, você supera qualquer coisa. Você se torna invencível. Mas Paulo está dizendo o oposto. Ele está dizendo que, às vezes, a força vem justamente de você reconhecer sua fraqueza, de você parar de fingir que dá conta de tudo sozinho, de você aceitar que tem limites e que tudo bem ter limites. Você é humano, não foi feito para ser uma máquina invencível. Quando você para de lutar contra a sua própria humanidade, algo interessante acontece. Você relaxa, não no sentido de desistir, mas no sentido de parar de gastar energia tentando ser o que não é. E essa energia que você economiza pode ser usada para coisas reais, para mudanças reais, para crescimento real. A ansiedade te faz acreditar que você precisa ser perfeito, que qualquer falha é catastrófica, que você não pode errar. E isso te paralisa, porque se você não pode errar, melhor não tentar nada. Paulo te liberta disso. Ele mostra que ele mesmo, o cara que escreveu metade do Novo Testamento, que fundou dezenas de igrejas, que influenciou bilhões de pessoas pelos próximos 2000 anos, tinha fraquezas, tinha limites, tinha coisas que não conseguia resolver, e mesmo assim continuou. Mesmo assim, fez diferença. Mesmo assim, viveu com propósito. Você não precisa ser perfeito para ter paz. Você não precisa ter tudo resolvido para ter valor. Você não precisa eliminar toda a ansiedade para viver bem. Agora, isso não significa que você se conforma com o mínimo. Tem diferença entre aceitar limitações e se acomodar na mediocridade. Paulo não ficou sentado na prisão pensando, bem, eu tenho fraquezas, então não vou fazer nada. Ele continuou escrevendo, ensinando, investindo em pessoas. Ele trabalhou com o que tinha. Ele maximizou seus recursos. Ele fez o melhor possível dentro das suas possibilidades. E isso é tudo o que é pedido de você. Não perfeição, mas esforço genuíno. Tem um conceito em psicologia chamado janela de tolerância.
É o espaço emocional onde você consegue funcionar bem. Acima dessa janela, você está hiperativado, ansioso, em pânico. Abaixo, você está desligado, deprimido, entorpecido. O objetivo não é nunca sair da janela, porque você vai sair. A vida vai te empurrar para fora. O objetivo é saber voltar, saber se regular, saber reconhecer: estou saindo da minha zona, e ter ferramentas para retornar. As 3 palavras de Paulo são uma dessas ferramentas. Não andeis ansiosos é o reconhecimento. Estou saindo da janela, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam os vossos pedidos conhecidos. É a ferramenta. É assim que eu volto. Você identifica, você intervém, você se regula. Quanto mais você pratica, mais rápido fica esse processo. No começo, pode levar horas, depois minutos, eventualmente segundos. Seu cérebro cria novos caminhos neurais. Ansiedade deixa de ser sua resposta padrão. Mas aqui está algo que poucos falam. Você não quer eliminar completamente a ansiedade, porque a ansiedade em dose certa é útil. Ela te alerta para perigos reais, ela te motiva a se preparar, ela te mantém vivo em situações de risco. O problema não é sentir ansiedade. É quando ela se torna desproporcional, constante, paralisante. É quando ela deixa de ser um alarme ocasional e se torna um barulho de fundo permanente. É isso que precisa ser ajustado. Um estudo da Universidade da Califórnia mostrou que um pouco de estresse melhora a performance. A curva é assim: sem estresse nenhum, você fica desmotivado, não produz bem. Com estresse moderado, você fica alerta, focado no seu melhor. Com estresse demais, você entra em colapso, trava, não funciona. A sabedoria está em aprender onde fica seu ponto ideal e como se manter nele o máximo de tempo possível. Isso varia para cada pessoa. Você precisa conhecer seus limites. Paulo conhecia os dele. Ele sabia quando precisava de ajuda. Na mesma carta aos Filipenses, ele agradece pelos presentes que enviaram para ele na prisão. Ele não fingiu que dava conta sozinho. Ele não teve vergonha de dizer: preciso de vocês. E essa vulnerabilidade, longe de enfraquecer sua mensagem, fortalece, porque mostra que ele vivia o que pregava. Ele realmente acreditava em comunidade, em conexão, em interdependência. Ele não era um super-herói solitário. Era um ser humano real, com necessidades reais. E se Paulo precisava de gente, você também precisa. A cultura moderna glorifica a independência. Te diz que você tem que dar conta de tudo sozinho, que pedir ajuda é fraqueza, que você tem que ser autossuficiente. Isso é mentira. E é uma mentira que alimenta a ansiedade, porque quando você tenta carregar tudo sozinho, você quebra. Você não foi feito para isso. Ninguém foi. Seres humanos são criaturas sociais. Precisamos uns dos outros. E não tem vergonha nenhuma nisso. Então, parte de aplicar as 3 palavras de Paulo é construir uma rede de apoio. Encontrar pessoas com quem você pode ser honesto sobre suas lutas. Pessoas que não vão te julgar, não vão minimizar, não vão te dar soluções simplistas. Só vão estar ali. Porque às vezes você não precisa de conselho, você precisa de presença. Você precisa de alguém que olhe para você e diga: eu te vejo, eu te entendo. Você não está sozinho. E só isso já muda tudo. Paulo termina a carta aos Filipenses com saudações pessoais. Ele menciona nomes: Timóteo, Epafrodito, os irmãos que estavam com ele. Ele não estava isolado. Mesmo preso, ele tinha gente. E ele fazia questão de reconhecer e valorizar essa gente. Porque ele sabia que sem eles, nada do que ele falou sobre paz seria possível. Você pode ter toda a técnica mental do mundo, mas se você está isolado, se você não tem ninguém, é muito mais difícil. Possível, mas mais difícil. Então, se você está lendo isso e está sozinho, sua primeira ação não é dominar suas emoções. É encontrar uma pessoa. Não precisa de multidão. Uma pessoa de confiança com quem você pode ser real.
E se você não tem ninguém agora, você começa a construir. Você vai num grupo de apoio, numa comunidade, numa igreja, num espaço onde pessoas se juntam com vulnerabilidade. E você arrisca. Você se abre um pouquinho e vê o que acontece. Então chegamos ao final, e você precisa decidir o que vai fazer com tudo isso, porque informação sem aplicação é só entretenimento. Você pode concordar com tudo que foi dito aqui, pode achar profundo, pode até compartilhar com alguém. Mas se não mudar nada na forma como você vive, foi perda de tempo. Paulo não escreveu aquela carta para ser estudada academicamente. Ele escreveu para ser vivida. E é isso que ele espera de você. Não admiração, ação. Vamos recapitular o essencial. 3 palavras. Não andeis ansiosos. Isso não significa reprimir o sentimento. Significa parar de cultivar, parar de alimentar, parar de ruminar. Você pega o pensamento ansioso, reconhece ele, mas não deixa ele fazer ninho na sua mente. Você não briga com ele, você simplesmente redireciona. E o redirecionamento que Paulo ensina tem estrutura: oração, súplica específica, gratidão, ou na versão secular, verbalizar a preocupação, identificar o que você pode fazer, ancorar em fatos positivos. O resultado prometido é paz, que guarda seu coração e sua mente. Não paz que elimina problemas. Paz que te protege enquanto você enfrenta problemas. E depois, Paulo dá a dieta mental. Enche tua cabeça com o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, de boa fama. Para de consumir porcaria emocional e mental. Filtra o que entra, porque o que entra determina o que sai. E por último, pratique. Não só pense, não só saiba, faça, repita, transforme em hábito. Agora, se você aplicar isso e não funcionar imediatamente, não desista. Mudança neurológica leva tempo. Você passou anos treinando seu cérebro para responder com ansiedade. Você não vai destreinar isso em uma semana, mas todo dia que você pratica, você está criando novos caminhos, fortalecendo novas conexões. E chega um ponto, pode levar meses, pode levar um ano, onde a nova resposta se torna automática. E aí você olha para trás e percebe: eu não sou mais a mesma pessoa, eu respondo diferente, eu vivo diferente. E se você descobriu que sua ansiedade vem de viver fora de alinhamento, você sabe o que precisa fazer. Não vai ser fácil. Vai ter consequências, mas as consequências de continuar do jeito que está são piores, porque você pode enganar todo mundo, mas não consegue enganar você mesmo. Não indefinidamente, uma hora a conta chega. Melhor pagar agora, quando você ainda tem escolha, do que depois quando a vida te força, confessa, arrepende, muda e recomeça limpo. Para quem precisa de ajuda profissional, de terapia, de medicação, busca, sem vergonha, sem culpa. Isso não te torna menos espiritual, te torna inteligente. Paulo falava de médico Lucas com carinho. Ele valorizava conhecimento científico. Ele não era contra a medicina. Ele era contra depender só disso e ignorar a dimensão espiritual. Mas ele também não era contra a medicina. Então você usa todas as ferramentas disponíveis. Remédio quando precisa. Terapia quando precisa. Espiritualidade sempre. Tudo junto trabalhando a teu favor. E para quem está sozinho, seu desafio é encontrar gente, porque você não foi feito para atravessar isso isolado.
pode ser um amigo, pode ser um grupo, pode ser uma comunidade, mas precisa ser alguém, alguém real, não só seguidores virtuais. Alguém que te vê de verdade. E se você não tem agora, você começa a construir, você se arrisca, você se abre. E você confia que quando você busca conexão de verdade, você encontra. A promessa que Paulo deixa no final da carta é linda. Ele diz: "O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus." Todas, não algumas, e necessidades, não desejos. Ele não está prometendo que você vai ter tudo o que quer. Ele está prometendo que você vai ter tudo o que precisa, e tem uma diferença enorme aí. Você quer certeza sobre o futuro. Você precisa de coragem para enfrentar o presente. Você quer garantia que nada vai dar errado. Você precisa de resiliência para lidar quando der. Você quer eliminar toda a dor. Você precisa de propósito que torne a dor suportável. E tudo isso está disponível, não num passe de mágica, não numa oração única, mas num processo, num caminhar, numa escolha diária de alinhar sua mente com verdade em vez de com medo, de alimentar fé em vez de ansiedade, de agir em vez de paralisar. E Paulo não está falando teoria, ele viveu isso, na prisão, no naufrágio, no apedrejamento, em todas as situações impossíveis que ele enfrentou. E se funcionou para ele, pode funcionar para você. Mas só se você aplicar, só se você praticar, só se você transformar isso em vida e não em conhecimento decorativo. Então aqui está teu desafio. Nas próximas 24 horas, quando a ansiedade bater, e ela vai bater, você aplica a fórmula. Você para. Você reconhece, isso é ansiedade. Você verbaliza a preocupação específica. Você identifica o que está no seu controle. Você lembra de 3 coisas reais pelas quais você é grato. E você age na única coisa que você pode fazer agora. Uma coisa. E você observa o que acontece. Não espera que tudo mude. Só observa. Você se sentiu um pouco mais no controle. Você conseguiu pensar um pouco mais claro. Você saiu um pouco da paralisia. Qualquer mudança positiva, por menor que seja, é evidência que funciona. E aí você faz de novo amanhã. E depois, até que vira segunda natureza, até que você nem precisa pensar. Seu cérebro já sabe. Quando a ansiedade aparecer, é isso que eu faço. E aí você é livre. Não livre de sentir ansiedade, mas livre para não ser controlado por ela. Paulo encerra a carta com uma bênção simples. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Graça. Favor imerecido. Você não precisa ganhar. Você não precisa provar que merece. Você só precisa receber e deixar essa graça te transformar, te fortalecer, te sustentar nos dias difíceis, te lembrar que você não está sozinho, que tem algo maior do que você trabalhando a teu favor, e que mesmo quando você falha, e você vai falhar, tem recomeço, sempre tem recomeço. Então vai, aplica, testa, vive, e vê por você mesmo se essas 3 palavras de um cara preso há 2000 anos ainda têm poder hoje. Eu aposto que tem, porque verdade não envelhece, princípios não expiram. O que funcionava no corpo humano em 60 depois de Cristo ainda funciona agora, porque a estrutura não mudou. Seus medos têm nomes diferentes, mas a mecânica é a mesma, e a solução também é. Se este vídeo fez diferença, se algo aqui tocou você, deixa seu amém nos comentários, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve para continuar nessa jornada de viver centrado e livre da prisão da ansiedade.